Hoje é com grande prazer que nós temos o Dr. Lélio Ferraz Siqueira, que ele é promotor da infância e adolescência aqui de Santo Amaro. Das pessoas que eu conheço que mais entende sobre o ECA, né? O ECA faz 35 anos agora, né? Então, a primeira pergunta, além de, obviamente, agradecer a sua presença aqui e poder... Nós vamos falar aí de um assunto sobre as crianças e como proteger nossas crianças, nossos adolescentes, né? Eu queria falar, o que o ECA, nesses 35 anos, o que é o ECA e como ele protegeu e pode melhorar a proteção das nossas crianças e adolescentes? Doutor Ronaldo Laranjeira, meu mestre, né? Agradecer ao senhor pelo convite. Né? Acho que quase 20 anos a gente tem contato, né, doutor? Com a equipe do senhor. Agradecer o convite. Então, né, eu sou promotor da infância, só para me situar, né, eu faço infância desde 93, que eu faço essa área, 32 anos. Então, assim, é uma área que já é uma área que já me agrada bastante, eu tenho bastante informação por conta do tempo, né. O ECA, assim, ele veio numa evolução, né, depois da Constituição de 88, ele veio quebrar um paradigma, doutor, né, que era da situação irregular. Então, acho que esse é um ponto basal. Né? Porque antigamente, meu pai foi promotor da infância, né? De menores, no caso, na época, que era o Código de Menores. Então, qualquer situação é irregular, então não tinha um parâmetro técnico de proteção, e sim de cuidado, mas era um cuidado que a gente chama hoje de menorismo, era um cuidado sem técnica, um cuidado empírico, e voltado para uma intervenção, só para responsabilização e não para o cuidado. Então, o Estatuto ele veio mudar esse paradigma, né? O termo menor foi abolido, hoje a gente não fala mais no direito, né? Quem trabalha na área de menor, né? Fala adolescente ou criança. E aí ele veio na sequência, né? Da Convenção de Direitos Humanos, de Beijing, enfim, toda uma evolução, né? da legislação. E aí ele veio para proteção integral. Então, hoje, a criança ela é um sujeito de direitos. Antes, ela era um objeto de intervenção. Então, o protagonismo hoje é da criança e do adolescente. Então, e a partir dessa legislação, que é muito boa, né, embora se fale que o ECA não funciona, é uma visão leiga, uma visão que desconhece o direito, né? Então, isso baseou muita... a legislação veio... evoluindo de lá para cá, estabelecendo parâmetros de intervenção em saúde, em assistência, em educação, em dignidade, convivência familiar, que são os princípios, direitos fundamentais que estão no Estatuto, baseados na Constituição, que hoje, né, assim, pela Constituição, é um dever do Estado, né, da família e da comunidade, da sociedade, esse cuidado de criança e do adolescente. Então, ele veio quebrar um paradigma só de intervenção, né, para um paradigma de cuidado, de proteção global. Então, em tese, teria que ter prevalência em política pública, no orçamento público. Então, ele veio nesse sentido, e é uma evolução, né, doutor Ronaldo? Porque, assim, eu comecei em 93 a trabalhar mais diretamente, porque eu comecei em 91, na verdade, né, que tinha um ano só estatuto. Era muito incipiente ainda. Então, assim, e a política pública, ela vem evoluindo, né? Existe a política pública, ela não é um ente estático, ela vem evoluindo. Então, a gente tem políticas que vêm, né, nessa sequência de evolução. Inclusive, há leis muito recentes, a lei Henri Borel, né, a lei da escuta especializada de vítimas de violência. Então, são leis que vão se adaptando a essa evolução que tem como fundamento o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela realmente foi um marco, né? Um marco importante. E, então, se a gente olhar ela num contexto geral, ela foi fundamental, como foi o SUS para a saúde, e o SUAS, que é mais novo que todos aí, né? Para a ciência social também. Na sua experiência como promotor na área da infância e da juventude, quais são os principais problemas que você enfrenta no seu dia a dia? Assim, Bom, doutor, é bastante coisa, né? A gente tem uma questão social fortíssima, né, que tem se modificado nos últimos, falando da minha experiência, tá? Nos últimos 30 e poucos anos que eu faço, né? Então, a questão de valores mesmo, né?
sem uma questão moral, uma questão mesmo de valores, houve uma mudança significativa. Houve uma mudança significativa também na questão das famílias, né? Porque hoje a gente tem uma família bem mais fragmentada, porque há 20 anos, né, tinha uma família extensa, muito mais disponível, né? Muito mais cuidadora e disponível para esses cuidados básicos quando a gente precisava. Hoje já está fragmentado e tá muito difícil, assim, porque a gente precisa muito das famílias por inteiro, né? A história lá, né? Para educar uma criança, a comunidade toda, né? Que educa. Então, a gente não tem mais isso. Houve uma fragmentação clara. A família estendida, né? Quer dizer, o avô, o tio, sim. Né? Relações familiares e afetivas também, né? Então, assim, tem muita relação de afeto, né? Que às vezes não é um familiar direto de sangue, né? Mas depende muito desses familiares. Esse é um grande problema. O outro problema é a política pública mesmo, né? Que houve uma opção por um desmonte aí, né? Por uma fragilização, né? Por uma questão que não sei exatamente qual seria, né? Da assistência social, por exemplo, né? Que houve um corte aí grande no município, no estado também. A saúde continua boa, na minha opinião, né? Só que trabalhando muito acima do limite, né? A gente tem serviços de boa qualidade, com boa organização, só que ao invés de referenciar X, referencia 3X de população. Então é muito difícil trabalhar com essa demanda muito grande, né? A qualidade acaba caindo. Outro ponto aí que explodiu nos últimos 10, 15 anos, a dependência química, né? Explodiu. Nos últimos 5, a questão 5 a 10, não é a minha área do senhor, né? A questão psiquiátrica, né? Porque como eu tenho uma experiência razoável de tempo, né, você pegava desorganização psíquica, né, das pessoas que chegam até mim, das famílias que chegam até mim. Estava lá 10, 20%. Hoje está 40, 50%. Eu não sou um pesquisador, doutor, tá? Mas assim, a gente vê lá claramente. Síndrome de Munchausen, por exemplo, né, uma questão que vinha uma vez por ano, tá? A cada 2 anos aparecia. Hoje aparece mês sim, mês não, né, que é bastante significativo, né? Questões sociais muito gritantes, né? Uma pobreza absurda, né? Cada vez mais uma pobreza absurda, sem ter uma política clara e consistente. Porque hoje existem bons benefícios, né? Que nos últimos 20 anos aí trouxeram uma certa dignidade. Há 30 era bem mais complicado. Houve uma melhora sim, houve uma melhora. Mas nos últimos 10, a coisa voltou, 10, 15, voltou a piorar de novo. Então a gente tem fatores, né? Essa questão das famílias, a questão da dependência química, a questão financeira mesmo, né? A gente percebe que e as pessoas cada vez mais precisam de uma melhor condição financeira para sobreviver hoje. Eu não sei exatamente como isso é avaliado em termos de pesquisa, mas assim, a gente sente, porque antes conseguia se viver com uma vida X, hoje não mais. Então assim, existe um quadro, na capital, pelo menos, né, que é a minha hoje, assim, de um desmonte total de serviços de assistência muito grande, né, onde os demais serviços ficam sobrecarregados. Então, conselhos tutelares, vara da infância, saúde, acaba tendo que suprir as demandas de uma área que trabalha muito, que a assistência trabalha muito mesmo, trabalha bem, só que não tem a menor condição de trabalhar por conta de salário, de estrutura, né? E isso acaba repercutindo, né? E as famílias, as coisas aparecem, né, doutor? Quando o problema está lá em cima, né? Quando o problema já tá muito acentuado, muito
deteriorada a família. Não existe, pelo menos eu não conheço, desconheço aí, já não é um desconhecimento mesmo, um trabalho precoce de avaliação em saúde mental, em questão social, em violências, né? A gente não trabalha, a saúde trabalha com dados, mas só a saúde trabalha com dados, né? Mas acaba não repercutindo para os demais serviços. Ela se organiza bem, né? Tem bons parceiros na saúde, mas assim, os demais serviços acabam não tendo essa condição de trabalhar com dados para poder, onde é que eu vou intervir? Por exemplo, a PM trabalha muito bem, porque trabalha com dados, onde é que ela vai intervir, aonde que ela vai fazer, onde que ela vai trabalhar, qual equipe tem que... E assim, é um exemplo porque eles trabalham organizadamente, né? Os demais serviços vão de acordo com a demanda. Então, não tem nada preparado, né? Planejamento, né? Com planejamento estratégico nenhum, porque não tem dado. Né? Mas não numa área, por exemplo, que eu teria dificuldade de explicar, né? Por exemplo, o uso de substâncias por crianças e adolescentes, né? Você falou que é um dos blocos, né? Uhum. Como é que você vive, né, dentro desse problema no dia a dia? Assim, quais são os tipos de problemas e o que está faltando assim, para essa população? Né? Então, a pergunta é ótima, porque é aquela história, né? Teria que ter um trabalho já de prevenção, de intervenção precoce, porque existiam iniciativas, né, até bem intencionadas do Proerd, por exemplo, mas assim, que acabaram não se consolidando como algo que pudesse repercutir com qualidade. Então, não é uma política que pudesse ter uma avaliação de risco para planejar, como o senhor falou, uma intervenção. Isso só aparece realmente quando o adolescente ou a criança já está num grau muito, muito alto de uso, já um uso abusivo, isso associado a uma questão social muito grande dessa glamorização da droga, né? E pior do que isso, viu, doutor? Assim, eu não sei exatamente falar, mas eu vou ser mais simplista. De uma desconsideração como se fosse algo normal. Você pode usar droga, é teu direito usar droga. A pessoa pode fazer o que quiser, né? Eu estava falando com o senhor, né, antes, meu filho estuda no Canadá hoje, né? Acho que o indicador lá da questão do uso de droga é absurdo. Né? Tanto em São Francisco a mesma coisa. Sim. A mesma coisa. Né? E o nível, por exemplo, lá da esquizofrenia, né? Acho que é 300% que aumentou a esquizofrenia lá no Canadá, que eu me lembro que é uma pesquisa que o senhor mandou. E os meninos também estão com essa repercussão. Né? E aí não tem nada precoce nessa avaliação. É uma coisa em saúde mental, essa fragilização de saúde mental dessas crianças para irem para a droga. Ninguém faz esse trabalho de prevenção nas escolas, que seria o fundamental. Né? Pelo menos eu desconheço. Eu também desconheço, né? Se nós dois que estamos militando na área há tantos anos, né? Assim, a gente, se nós não conhecemos, é porque não existe uma política pública palpável. Né? Pode ser alguma coisa isolada, alguma pessoa que, por generosidade, está fazendo coisas boas. Isso sempre existe, né? Mas uma política municipal ou mesmo estadual, eu desconheço. Então, ontem eu estive na DRE, na Divisão Regional de Ensino Sul aqui. Fiquei lá das 9 à 1 da tarde, uma reunião tensa. Esse assunto não foi tocado, doutor. O senhor tem uma ideia. Sim. Vários outros assuntos, né? Mas de prevenção. Eles trazem o problema, né? Que eles estão, assim, assustados também. As escolas, né? Que são um local de garantia de direitos, né? Esse é um outro grande problema que nós temos, porque hoje foi cortado o leve leite, foi cortado o uniforme, que eram atrativos. Para o senhor ter uma ideia, no começo do ano, a frequência escolar estava em 30%, doutor Ronaldo. Hoje aumentou para 60%. É um absurdo isso aqui. É um absurdo. Né? Isso na municipal, que é melhor que a estadual, por conta da dimensão, por conta do dinheiro, né? E não estou criticando a estadual, que eles fazem um esforço absurdo.
E lá também, né, os professores ameaçados, professores constrangidos, bullying pesado, enfim, tem uma questão toda, mas assim, falta de planejamento mesmo, né, e retirada de vários instrumentais públicos que havia antes, né, para garantir que exista presença na escola, que estimule a frequência, né? Então, assim, falta uma política organizada. Então, cada um faz o que acha certo. Que até onde eu sei, o treinamento dos professores nessa área, porque a prevenção, né, ela é ampla, não é só de drogas, é uma prevenção de uma série de comportamentos para reforçar, né, o adolescente, né, para ele poder ter um desenvolvimento pleno, né? A escola, eu nunca soube, né, de um planejamento. Isso tem que ser feito num planejamento de 5, 10 anos, né? De você ter, né, aqueles países que deram certo na parte preventiva, né? Foi mais ou menos isso, né? Você monta, né, um programa, né, e treina os profissionais, né, obviamente, e faz um planejamento ao longo de 5, 10 anos, né? Infelizmente, eu nunca vi acontecer isso aqui em São Paulo, que é onde a gente mais vive, né? Então, se não tiver isso, fico me perguntando assim, né? Aí vai aparecer os casos extremos, né? Quer dizer, adolescentes usando drogas, né? E mesmo na parte assistencial, né? Não sei como é que você vive, como é que a gente acha um local para tratar, né? Ou para dar uma assistência mais estruturada para um adolescente que está usando drogas. Então, doutor, esse é um ponto fundamental, né? Os CAPs, porque os CAPs que a gente trabalha são infância e juventude, não é CAPS-AD, álcool e droga, né? Eles têm uma expertise boa na álcool e droga, mesmo os que trabalham com infância e juventude, mas não são especializados. Outra coisa é assim, o CAPS, né, de 30 anos não é o CAPS de hoje, né? Mudou o perfil, um perfil mais amplo, né, com outras especialidades que eu acho que, né, só que não dão conta por conta da demanda que é absurda. Existe uma certa tolerância, como eu falei antes para o senhor, né, da minha visão, a questão do uso, né? Então você vai deixando a coisa até a hora que a coisa explode, né? Não existe um projeto de prevenção nas escolas. Você acha que a tolerância é por quem? Assim, pela família, pela escola, pela sociedade? Doutor, assim, todo? Eu acho que pelos próprios, quando eu falo tolerância, né, eu falo de todo mundo, né, mas eu vejo que nos próprios serviços da saúde existe uma certa aceitação como se fosse algo da social, né? Parte da adolescência. Da adolescência, o direito à liberdade, né? E aí eu estendo a questão do uso do adolescente e da criança, né, por substância entorpecente, né, para os pais, que isso aqui é o maior problema que eu tenho, porque o que acontece? Se eu tenho o cuidador desorganizado, eu tenho o resto também. Então, quando eu falo do uso de droga, assim, eu falo no geral, porque eu tenho mais problema hoje com pais usando drogas do que com adolescentes usando droga. Muito mais. Muito mais. Então, você sabe que há anos atrás as nossas pesquisas mostravam isso, que 50% das pessoas que vinham para adultos, né, que vinham para tratamento tinham filhos, né? que agora a gente está vendo isso, né? Quer dizer, os usuários que tiveram filhos e que às vezes, né, na minha experiência, eu queria ouvir a sua, né, que não consegue cuidar dos filhos, né, passam para os avós, né, os avós para cuidar, e os avós estão velhinhos, né, estão mais, e que para cuidar, né, fica mais difícil, né, essa criança fica abandonada, né. Não, exatamente, doutor, porque assim, e hoje, como eu estava falando para o senhor antes, assim, hoje esses avós,
né, que são da nossa idade mais ou menos, né, eles já não aguentam mais, porque estão trabalhando para manter a família, porque o filho é usuário de droga, a filha é usuária de droga, né? Então, assim, outra coisa, doutor, eu não sei a pesquisa que é feita da área de saúde. Existe uma relação, né, da esquizofrenia com o uso da droga, né? Eu imagino que tenha também com outras doenças psiquiátricas. Então, o que eu tenho de gente hoje com rebaixamento cognitivo, mas muita gente, desses cuidadores, sejam pais, até avós, que não tem condição de fazer uma organização familiar. Então, precisa de uma política pública, porque se tivesse alguém que os ajudasse a organizar uma família, né, eles conseguiriam dar conta, mas a família hoje cada vez mais sobrecarregada e essa sociedade, assim, estamos numa sociedade cada vez mais hedonista, né, doutor? Então, cara, eu vou cuidar da minha vida. Então, hoje a gente não ouvia isso muito antes, há 30 anos. Hoje, eu vou cuidar avós, tios mais velhos, tio-avô. Era um compromisso com a família ampla. Hoje não. Eu vou cuidar da minha vida, já cuidei dos meus filhos, o problema é de vocês. Então, eu tenho crianças em serviço de acolhimento, onde tem avós potentes, tios potentes, primos, que eu não vou cuidar, o problema é dele. Né? E isso não acontecia há 20 anos. Né? Mudou. Culturalmente, mudou. Mudança cultural, eu acho que é significativa. Isso E repercute para a população de criança e adolescente, né? Então, assim, existe toda essa relação, né? Porque tem alguns países que já acontece isso, mas por cultura, né? Sei lá, na Inglaterra, a família vai até a página 2, né? Sim, sim. Mas aí entra o Estado, as políticas públicas. Nós tínhamos uma política ampliada, uma família ampliada, né? Como na Itália, nos países mediterrâneos, né? Sim. Isso mudou, e obviamente sem a intervenção dos serviços para modular ou para proteger a família, né? As crianças, né? Então, acontece isso, porque hoje, assim, a gente tem cada caso, tudo bem que... Então, o que acontece? A gente lá na justiça, a gente tem chama Sistema de Garantia de Direitos, que envolve saúde, assistência, justiça, polícias, promotoria, vara da infância, defensoria pública. Então, é uma estrutura de defesa, né? Defesa, de cuidado, enfim. E a gente não dá conta mais, porque o volume é absurdo, né? O volume é absurdo de casos. E cada caso absorve, né? Exato, cada caso é totalmente singular, não dá, assim, cada caso de um... Então, eu tenho lá, a gente chegou a ter 900 acolhidos, doutor, na nossa região. 900 acolhidos. Um absurdo. Hoje a gente tem 450, mais ou menos. Assim, né? Um absurdo. Não, acolhidos, né? Acolhidos, em serviço de acolhimento, em abrigos, né? Assim, e se dependesse da própria rede de atendimento, né, de saúde principalmente, assim, a gente acolheria muito mais. Que a gente, no direito, especificamente em Santo Amaro, a gente tem uma visão que a criança tem o direito a viver na comunidade dela. Né, ainda que tenha com dificuldades, né, a gente vai monitorando e os serviços se conversam muito na nossa região. Então, a alternativa que a gente acaba tendo de cuidado é uma rede informal, né, de matriciamento de casos, né, que a saúde faz muito bem, mas a gente também tenta fazer via justiça, né, só que o volume é absurdo, doutor Ronaldo. Então, assim, se eu trabalhasse 24 horas por dia, eu não daria conta do que eu tenho para fazer, assim, da demanda que eu tenho. É absurda. É absurda. Mas, assim, eu relevo essa questão, né, cada caso é tão singular, né, não é uma linha de produção. Um caso é diferente do outro. A gente teve 2 audiências ontem, né? A gente ficou da 1h30 às 6h30 em audiência. Eram dois casos, né? Bastante complexos ontem, né? Então, dependia de intervenção de saúde, de assistência, uma mãe com problema psiquiátrico, outra com rebaixamento cognitivo. Então, a gente tem, assim, na área do senhor, é um festival de casos. Só para você ter uma ideia, né? Eu fui agora em maio para Londres, eu conheço ainda muita gente em Londres, eu fiquei muitos anos trabalhando em Londres, né, e fui lá ver os novos serviços, né, e eles têm um serviço para acolher esses menores de idade que estão usando drogas e estão, às vezes, com primeiro surto, né, que estão desorganizados, né,
Então tem uma equipe talvez de umas 30 pessoas muito determinadas, né, para 50 pessoas. E trabalham bem, não, trabalha. Eu fui ver Não, o trabalho deles, é um trabalho assim de, né, ninguém fica tranquilo, não fica, dá trabalho, né? Porque lá realmente a família, mas se a pessoa já está com 16, 17 anos, ele já vai embora, ele tem autonomia, ou vai para a rua, né, ou sofre toda sorte de violência. Então você tem que, o Estado tem que, né, só para dizer, né, que você está com 450, é muito. só na Zona Sul, doutor. Não, na zona Só é na Zona muito, Sul. né? A Zona Sul é muito, né? Se você não tiver, porque são casos realmente singulares, né? E a gente, né, como trabalha, se você vê o caso singular de você poder estar dando as necessidades e gerenciando de uma forma singular, esses casos complexos, é muito trabalhoso, né? E quando você não tem a família integrada, porque também se você vai tentar integrar a família e tudo mais, também é trabalhoso, né? Né? Então, realmente, a gente tem que realmente dimensionar uma política pública que seja para valer mesmo, né? Então, e o problema, doutor, numa cidade que nem São Paulo, por exemplo, é muito difícil o senhor ter uma política geral. Eu digo isso por quê? Porque, assim, por exemplo, na minha região, eu tenho Grajaú e Capela. É uma região mais ou menos semelhante. Diferente da cidade de Ademar e Pedreira, que é muito diferente de Parelheiros e Marcilac, que é diferente de Santo Amaro, que é diferente do Boi-mirim, Jardim Ângela, que é diferente do Capão Redondo e Campo Limpo. Então, assim, são 6 regiões na minha... Só a Zona Sul, doutor. Sim, sim. Completamente distintas. Que tem uma organização própria, tem uma circulação própria. Então, assim, qualquer política dessa, né, numa cidade de 100 mil habitantes, você tem como ter uma coisa mais ou menos padronizada. Em São Paulo, não dá. É impossível. São muitas cidades. São muitas cidades dentro da mesma... assim, Marcilac, por exemplo, e Parelheiros, não sei se o senhor foi para lá, é um bairro de interior. Sim. Né? Mato, sim. Né? O M-Boi, por exemplo, que já foi, né, há 30 anos, 40 anos, que era o Jardim Ângela, né, que era hoje já é uma região mais organizada, mas foi muito violenta. Aí tem uma região mais Ademar e Pedreira, que tem favela, lindeiro ali com Diadema, com São Bernardo. Daí, então, assim, cada uma é muito distinta da outra. Mas assim, que eu falo assim, mas é legal, porque assim, se o senhor vê que eles tentam, os serviços tentam se organizar para trabalhar. O problema é o volume é absurdo, é um absurdo. Então, assim, o que eu acho, assim, que devia existir na minha cabeça, pelo menos assim, né, micro-organizações. Porque o que dá liga, doutor, né, assim, eu estava falando ontem com o pessoal da educação, a gente trabalha muito com assim, a saúde, trabalha muito com fluxos, e é fundamental. Só que o fluxo, quando ele vai bem, tá tudo ok. O problema é que esses casos são tão complexos que o fluxo vai furar muito, muito mesmo. E não tem fluxo que sustente essas singularidades. Então, o que a gente tenta fazer na nossa região, que eu acho que seria fundamental, é fazer espaços de discussão de caso e de um serviço saber o que o outro faz. Porque tem o que acontece na infância? Tem muita sobreposição, mesma coisa, ou vácuos de intervenção. E quando a gente coloca os serviços um conversando com o outro, aí ele vai entender a potência ou a falta de condição do outro serviço. Porque a gente tem que dizer, eu espero que o Conselho Tutelar faça isso, eu espero que a MP faça aquilo, eu espero que o CAPS faça isso, espero que a UBS, que o pessoal da reabilitação faça aquilo. Ele fala, não tenho condição. Olha, eu estou há 6 meses sem um neuro aqui no ser. O psiquiatra que estava aqui apanhou de alguém no CAPS e estamos contratando outro, vai demorar mais 3 meses. Então, assim, mas quando a gente tem essa conexão entre os serviços, né, as coisas se agilizam. Então, assim, o que eu acho que assim, o mais importante que eu vejo na infância são as pequenas conexões, são as pequenas pontes.
né? Porque os grandes fluxos, esses grandes organizações de rotina são fundamentais. Eu não acho que não sejam fundamentais. Só que elas não dão conta dos... E são casos, doutor. Mas seria, você vê, né? É uma escolha política, né? Sim. Assim, né? De como você vai estrategicamente lidar com essa natureza de problema. Você vai criar grandes instituições que ela vai fazer uma coisa, né? As grandes instituições, você cria uma grande burocracia, né? E que ela não é necessariamente efetiva para lidar com, ou ter agilidade para lidar com os casos que você apresenta, né? Uma instituição menor, né? Mas mais orgânica, assim, né? E que se comunica, né? Você vê que ela é mais ágil, né? Quer dizer, eu trabalho com uma equipe pequena, né? E vejo as vantagens, né? De que entre a equipe, né? Você se comunica mais rápido, você age mais rápido, né? Então você tem vantagens, né? Você dá conta de uma, né? Que nem lá na Inglaterra, você vai dar conta aí de, sei lá, 50 pessoas, né? É uma equipe boa, vai dar conta de um número limitado, não vai dar conta de 500. Não tem essa, né? Mas ela vai ser muito mais personalizada devido à própria demanda dos casos ter demanda personalizada. Para mim faz sentido, né? De você ter, né? Eu acho que às vezes eu sou um pouco decepcionado com os CAPs, que ele acaba não tendo agilidade. Para mim, assim, se a equipe, né, não tiver agilidade, né, na busca de soluções, né, e de conversar com as escolas, né, conversar com as famílias, conversar com a vara da infância e adolescência, se não tiver essa flexibilidade, aí você realmente você diminui muito o poder da criança, né? Então, eu acho que para mim é uma ideia boa, assim, em termos de pensar, né, a política do futuro, né? Nós não vamos resolver aqui, né? Mas nada como a gente poder conversar e ter ideias, né? Eu acho que essa é realmente uma ideia muito, porque às vezes o problema é grande, você cria grandes instituições, né? Eu não sou um grande fã dessa solução de grandes instituições, porque você é massacrado pela burocracia, né? As pessoas vão perdendo, né, o contato com o necessitado, né? Porque, para mim, assim, desculpe me alongar um pouco, né? Mas a criança, né, e adolescente, que é a sua área, ela é uma urgência, né? É uma urgência, né? Se demorar um ano para achar uma solução, você perdeu um ponto de desenvolvimento da criança, né? E ela pode sofrer, né? Falamos várias formas de abuso, né? Ou omissões, né? O que acaba produzindo um dano razoável, né? Então a gente tem que estar pensando, né? Pensando bem e pulverizado, né? Que talvez seja a melhor alternativa, né? Mas então, eu acho que esse é o seu ponto, né? O senhor pegou o ponto certo, né? Se a gente não conseguir trabalhar no micro, né? Nesse micro com mais qualidade, a gente vai perder o tempo da história, né? A gente, daqui a 20 anos, 30 anos, doutor, assim, estou falando aqui, mas assim, a gente não vai ter mais família extensa para receber, porque tá tão desorganizado, tá tão desqualificada essa relação familiar, né? Por conta de pressão, por conta dos serviços, que a gente não vai ter gente para poder dar suporte familiar daqui para frente. Que a mãe trabalha, o pai trabalha. Eu vou falar um absurdo, doutor. Nas minhas famílias, 80%, 90% é monoparental, a mãe segurando sozinha. Esse é o meu quadro, tá?
Então, imagina uma mãe com 3, 4 filhos, sozinha, sem dinheiro, não dá conta, não dá conta, né? E assim, por exemplo, os CAPs, né? Como é que o CAPs consegue trabalhar esses casos no volume que eles têm? Não conseguem, mas assim, seria fundamental que o CAPs se articulasse mais com os demais, como a escola, como o senhor falou, porque sozinho ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, assim, falta esse gestor mais fino, que eu acho que não é tão complexo. É uma questão mesmo de uma ideia política, uma vontade política, já não sei, né? De como ter um gestor menor para cada região. Porque quando a gente faz essas pontes, essas articulações, qualifica demais a intervenção, os serviços se conhecem, eles sabem quando intervir, tem uma liberdade maior de chamar o outro serviço, a burocracia diminui a enésima potência, porque se a gente faz uma reunião de rede lá, né? A mãe vai procurar o CAPS. Não vai dar certo, porque ela vai chegar lá, e o CAPS? O cara vai, entra na fila aí. Agora, se eu faço uma reunião, eu falo, não, quem que ele vai procurar? Vai procurar a enfermeira Sheila. Então, eu vim do fórum, quero falar com a enfermeira Sheila. Tá. Então, assim, esses casos mais emblemáticos, né, são casos complicados, doutor, porque eles desorganizam os serviços. Os casos mais graves, né, que nem são tantos. Eles desorganizam uma escola, desorganizam uma UBS, um CAPS, e não são tantos. Sim, a gente se perde na burocracia. Ele demanda, ele suga a equipe e expõe todo mundo a risco, né? A própria criança ou adolescente a risco, né? Total. Então, a gente tem escolas, doutor, que você chega na escola, a escola está desorganizada, é uma loucura. A gente fala com a escola, por exemplo, né? Nós chega, bom, diretora, vamos conversar aqui, vamos com calma. Como é que tá? Não, eu tenho 1000 alunos, mas tá uma bagunça. Professora, quem são os problemas? Ela fala, é a Sheila, o Jefferson, a fulana. Você identifica 6. Opa! Não é a escola inteira. Então, assim, falta essa expertise, doutor, de trabalhar. Então, vamos para o singular de novo. São 6 casos, 8 casos, 10 casos. Dá para trabalhar em 1000. Então a gente vai fazer uma força-tarefa para trabalhar nisso. O CAPS tá uma bagunça, o CAPS. Não, mas tem 4, 5 que estão com problema realmente. Então, assim, falta assim, como uma organização melhor, doutora, para poder ter mais foco para trabalhar. E não é um foco técnico, maravilhoso, não. É um foco mais humanizado. Sem dúvida. Se você não começar pela organização e ter objetivos mais claros da hierarquia da equipe e do objetivo do que ser feito, aí você realmente fica correndo atrás do rabo, né? Perfeito. Agora, eu gostaria que você pudesse falar um pouco de violência, né, com crianças e adolescentes, né? Nós falamos sobre dependência química, falamos um pouco sobre... mas queria, que esse é um foco que nos preocupa, lógico que preocupa todo brasileiro que é minimamente informado, né? Mas você que está na linha de frente, assim, como é que está aparecendo, que tipo de casos você tem visto, só para a gente ter uma ideia, assim. Doutor Ronaldo, uma boa conversa parte de boas indagações, muito obrigado. Essa é uma excelente indagação, obrigado mesmo. Doutor, explodiu o número de violência, né? Eu falo pelo tempo também, né? Os casos estão cada vez mais graves e cada vez mais em número e intensidade. Então as violências são cada vez mais cruéis, intoxicação por chumbinho de filho. Homicídio, né? Homicídio, crime. Toco de cigarro, choque elétrico, assim, coisas horrorosas que a gente via 1 a cada 10 anos, você vê 5 por ano agora, como eu falei para o senhor antes, né? Então, assim, e houve, né, como eu falei para o senhor, não sou pesquisador e não sei das pesquisas, mas houve claramente um aumento significativo
no nível de violência, né, contra a criança e adolescente, e eu acho isso decorrente dessa pressão social que as pessoas estão no limite. Então, assim, não estou justificando a violência, mas os pais e cuidadores não suportam mais essa exigência de cuidado e acabam entrando num nível assim, de estresse absurdo e acaba repercutindo contra... Tanto que tem a lei Riborel, que é uma lei recente, né? Que é justamente por conta desse nível de violência que veio aumentando. Então, assim, a gente tem hoje um quadro de crianças e adolescentes vítimas de violência absurdo, assim, comparado a uma evolução. Eu não sei como isso está sendo tratado como estatisticamente, né? O nível de abuso sexual, principalmente contra adolescente, a notificação aumentou muito, 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 muito. E aí a gente tem que trabalhar com aquelas questões, síndrome do silêncio, a dependência da mãe em relação à violência, né? Porque a gente tem sempre a família, em tese, é uma família ou sabe ou desconfia, né? E muitas vezes é dependente do abusador. Então, como é que se trabalha com isso? Então, você tem que qualificar essa rede. Existe uma lei de 2017, que é a lei da escuta especializada de criança vítima de violência, para evitar que uma criança seja exposta às escutas, né? Porque, assim, tem um estudo, acho que do Tillman Furnes, né, que fala que uma criança é ouvida quase por 9 instituições. Então, essa escuta traz uma violação e uma consequência, né, emocional tão, às vezes, mais significativa até do que a própria violência original. E a gente não tem um padrão de intervenções hoje. Então, a criança fala assim, eu fui vítima de um suposto abuso pelo padrasto há 3 anos. Aí vai todo mundo, ou seja, ninguém sabe o que aconteceu direito. A violência não recente. Aí pega essa criança, leva para a delegacia, vai para o IML, faz aquele estardalhaço, mas ninguém sabe. E geralmente a violência contra a criança não é uma violência física com penetração. É uma violência que não deixa vestígio, eu quero dizer. E essa exposição da criança no aspecto da infância, né, por esses estudos que a gente tem, né, são deletérias e a rede não está preparada para isso, as polícias não estão preparadas para isso, as polícias. Então, na minha região, eu seguro bastante na minha região para que evitar só violência recente ou violência flagrante, que a gente realmente você vai para o hospital, delegacia, sorologia, tudo certinho. Agora, se a gente não tem essa questão recente da violência, a gente tem que fazer um preparo primeiro dessa família para a revelação. Então, e aí você tem que trabalhar com toda a rede, porque a revelação pode vir da escola, pode vir do conselho tutelar, pode vir do contraturno, pode vir no posto de saúde. Então, a gente tem que ter um trabalho e dar um trabalho danado, porque cada um tem uma forma de abordar. Existem muitas violações que são feitas de sigilo, porque se chega uma coisa sigilosa para um serviço, né, e ele abre para a família. Então, assim, a qualificação dos profissionais na questão de violência é fundamental. E a gente está ainda engatinhando ainda, doutor, né? Mas assim, e aí, como a gente falou antes, cada caso é um caso. Então, toda semana eu tenho um episódio, 1 ou 2 que chegam para mim diretamente, porque assim, a promotoria trabalha com os processos da vara, né, que são a guarda, adoção, medicamento, falta de vaga, coisa em escola, e os acolhidos, e tem da promotoria, tem um acervo enorme na promotoria, que a gente vai trabalhando essas questões de violação de direito, que não é da vara da infância. Então, que é a maioria dos meus processos. Então, o dia inteiro, hoje vindo para cá, eu falei com 3 conselhos tutelares já, no busão, hoje de manhã, que ontem à noite eu não consegui falar. Então, assim, de 3 violações de direito, 3 situações de violação. Então, assim, a gente é o tempo todo, né? Então, o nível de violência aumentou muito. E quem que faz a perpetração da violência, assim, qual é o mais comum, assim? Porque uma das coisas que eu já vi esse debate acontecer na própria Inglaterra é que, acho que essa mudança familiar já ocorre nesses países há muito tempo, né?
que aquela coisa que existia, o pai e a mãe original, já mudou na década de 50, segundo, terceiro casamento, e tinha se mostrado que o padrasto aumentava a chance de violência com a criança, né? Eu não tenho a menor condição de falar sobre o que acontece aqui no Brasil, né? Por isso que eu queria ouvir a sua experiência, né? Quem são os atores que perpetuam a violência com as crianças, só para a gente ter uma ideia, assim, na sua experiência. Assim. Então, eu vou começar um pouco antes, mas em cima da pergunta do senhor. A gente tem poucos dados, né? E aí entra na questão da qualificação desse sistema de garantias de direito. Então, assim, a qualificação nossa como promotor, como juiz, como técnico da saúde, da educação, é muito falha. Então, a gente tem pouca informação sobre isso, tá? Então, faltam pesquisas, doutor. Tá. Faltam pesquisas. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Da minha experiência. Assim, o ponto é na família, a violência é na família, não é externa, né? O nível de violência maior tem sido dos cuidadores mesmo, tá? Mãe, agora, o nível de padrasto, como o senhor falou, violador aumentou muito, mas muito. Pais também. Mas, assim, o que eu, assim, não é a tua área do senhor, tá? Não é minha. Mas, assim, dos padrastos, essa desvinculação de sangue traz assim, um afrouxamento desses freios morais, aparentemente, tá? E, por outro lado, a violência das mães também. Muita mãe, ou avó cuidadora, tia cuidadora, bastante também. Né? Agora, mais é quem tem pouca vinculação. Então, a mãe nem tanto, mas assim, tias e avós que ainda que cuidem, né, tem uma vinculação não tão direta, não é filho, né? Assim, uma questão assim. E muito padrasto e muito irmão, né? Irmão batendo irmã, nessas famílias recompostas, né? Muito abuso entre irmãos, não irmãos de sangue, né? Filhos de cada um dos casais, mas aumentou bastante. Então, esses são as figuras aí da violência. Mas, assim, hoje eu acho que se a gente pode deixar assim, são realmente essas pessoas que entram na família, seja padrasto, seja um tio que vai morar junto, um primo, porque as famílias hoje têm que se unir para poder sobreviver. Né? Então, numa casa ali, 3 cômodos, tem 8 pessoas. Né? Um é tio, outro é irmão, a outra é a filha do cara grávida, né? Então, assim, é muito complicado. Então, essa convivência muito próxima, sem por exemplo, um banheiro individualizado, sim. Cama. Ontem, peguei o processo ontem, eles não têm lençol. Não tem lençol. Só cobre com cobertor. O outro é uma família ali que eu estava vendo. Eles não família, não é só de rua, não. Eles pegam uma roupa, usam até e depois jogam fora. Roupa de doação. Ele não lava a roupa porque não tem tanque. Assim, isso não é das piores, não, hein? Então, assim, essa convivência muito próxima, com pouca política, com pouco dinheiro, com pouca educação, está levando a esse nível de violência muito grande, né? E a intervenção realmente é muito complicada, porque tem o problema da dependência. Então, hoje, o maior problema que nós temos é essa violência por padrasto, onde a mãe sabe ou desconfia da violência e depende do abusador. Então, se a gente não fizer um preparo para essa mãe, para ela ter força, se fortalecer, exatamente, e se empoderar, né? Seja financeiramente, seja como mulher. Então, a gente trabalha muito fortemente para poder ter essa qualificação dessa mãe para lidar com a revelação e para se livrar desse abusador. Né? E muitas não fazem isso, viu, doutor? Muitas não fazem isso. Né? Demonizam os filhos, dependem dele, dá trabalho. Uma menina tem 16 anos, vai pra balada, ao invés de olhar que a filha só tá nessa... Às vezes a menina é terrível mesmo. Vai pra balada, usa droga, faz sexo, né? Enfim. Mas é filho da pessoa. Né? Então ela vê esse problema da filha como uma coisa só, né? Como uma coisa de um problema da filha, não dela como cuidadora, não como formadora, né? E acaba ficando com o companheiro dela. Né? Daqui a pouco ela está saindo de casa com 18 anos, né? Eu vou ficar sozinha. Então fica com o abusador, né? Então, assim, e tem a primeira infância, doutor.
Primeira infância, que é fundamental até os 3 meses, né? Que é o desenvolvimento cerebral máximo, até os 3 anos, que dá o grande gap de desenvolvimento. E a gente não tem como intervir, porque se não tem política para identificar na primeira infância, para poder fazer intervenção rápida. Porque depois... Isso aí, crianças inseguras, em toda a questão, né, do desenvolvimento da primeira infância, o que vai repercutir depois? Passou dos 1000 dias, né? Exatamente. Passou dos 1000 dias. Então, falta política, doutor. Falta política. Por exemplo, grávida, por exemplo. A mulher grávida, usuária de droga. É um problemaço hoje. Problemaço. E eu posso falar porque eu sou do direito. Doutor, essas mães, a gente não tem como intervir. Eu falei várias vezes que a Regional de Saúde, falei assim, mandem para mim esses casos, porque eu vou entrar com ação contra essas mães, porque sífilis, soro positivo, Sim. Então tem que ter intervenção dessas mães, porque senão, assim, eu estou defendendo o nascituro, a criança que vai nascer, né? E assim, não me passam. Assim, eu falei assim, quando eu comecei a falar isso em 2013, 2014, eu falei, não, eu tô perdido, né? Eu vou ser, vai dar uma enxurrada. Não veio nada para mim. Você vê, mais ou menos nessa época, quando a gente criou lá no Hospital Lacan alguns leitos de... Mas não deslanchou, né? É como se não houvesse essas necessidades. Nós tínhamos lá leitos, contratamos ginecologistas, né? Mas a coisa não vingou, né? Poderia... A mulher ia ter filho lá em Diadema, tinha todo um esquema. Eu lembro. A gente conversou bastante. O senhor lembra? Então você vê, né? Já se passaram mais de 10 anos, né? Que a situação só piorou, né? Aquilo que a gente tentou fazer meio não vingou, né? E, doutor, eu não entendo como. E eu falo para o senhor, a consequência é brutal. Por quê? Hoje a medicina evoluiu muito. Então, a gente tem hoje nascimentos viáveis de crianças com várias sequelas que vão para o acolhimento, dando uma consequência de um sofrimento familiar para a família, que não consegue, porque já não aguenta mais aquela mãe, não consegue desacolher aquela criança que está cheia de sequela, de malformação pulmonar, neurológica. Essa criança vai para o hospital, vai ficar vegetando, um custo para o Estado, um custo emocional absurdo, porque a mãe não foi cuidada. Então a gente tem... Hoje, doutor, isso aí é muito significativo e eu acho que precisaria ser pesquisado isso aí. Eu tenho uma colega aqui do Hospital São Paulo, doutora Ruth Ginsburg, que ela fala que o número de... Ela é especialista em neonatologia, né? Isso. Já esteve até aqui falando, e ela falou que o número de crianças com sífilis congênita explodiu. Né? Que era uma coisa que... Na minha geração, né, quando eu era estudante de medicina, era uma raridade. A gente via em livros, né? A gente só via em livros. Não era uma coisa... A gente achava que estava extinta, né? A sífilis congênita, mesmo a sífilis, sei lá, na Cracolândia, a sífilis é uma coisa que... Mas ela ressurgiu de uma forma poderosa, né? E você vê que as crianças... As mulheres estão chegando na hora do parto, dando à luz a sífilis congênita, né? Por falta de cuidado, né? De identificação e tratamento, né? Então, essa era uma demanda que eu tinha com a saúde, que eu falei para o senhor, eu desistia, eu falava, manda para mim, porque aí eu vou entrar com ação contra essa mãe para ela ser obrigada a tomar a bezetacil, que é o tratamento, né? Sim. Porque elas tomam a primeira... é uma vacina complicada, elas somem do serviço. Né? Então, assim, esses casos, assim, manda pra gente da infância, a promotoria, não chega mais nada, doutor. E aí, o que acontece? Nasce com sífilis congênita, tem parto prematuro, né? Porque não fez pré-natal. Então, assim, a gente tem como fazer isso. Então, e o sofrimento, doutor,
para essas crianças, assim, é absurdo. Aí lota Cruz Verde, lota Casa Betinho, lota Casa Vida, que são os que recebem crianças com deficiência, né? Então, assim, é muito significativo isso, doutor. Assim, isso para a gente tem sido uma tristeza absoluta. E a gente não tem olha, eu tenho um bom contato com eles, mas assim, acho que eles estão tão assoberbados de tanta coisa também, doutor, né, que eles não conseguem. Tem um fluxo de violência hoje bem feitinho na cidade, né? Só que não tem instrumental, a gente não tem condição de que esse fluxo seja realmente implantado. Como eu falei para o senhor, né, assim, no papel fica lindo, né? Então, como produto, né, bonito, estabelecido. Mas assim, quando você vai tentar executar esse fluxo, você não tem gente, você não tem condição, porque o volume é absurdo, né? Então... Agora, um outro assunto que a gente também já tinha mencionado é os transtornos mentais na infância e na adolescência, né? Como é que tem chegado para você, né? Lógico que ela se mistura com a dependência química, se mistura com a violência, eu sei que se mistura, só para a gente, do ponto de vista pedagógico aqui no trabalho, né? Como é que você vê chegando e o que você tem feito, assim, em termos da... né? Então, doutor, tem chegado bastante casos, assim, de transtornos mentais na infância, bastante mesmo, né? Aumentou de novo esses casos. Desde a pandemia, eu não sei como isso tem sido estudado, mas realmente o número aumentou bastante e a gente trabalha basicamente com os CAPs. O que a gente também vê é um esgotamento de famílias e dos serviços de criança com transtorno mental. Então, uma hipermedicação, isso é uma questão que, isso é um estudo técnico da parte dos senhores, né? Mas, assim, você vê criança com 6, 7, 8 medicações. Então, esse é um negócio, assim, que é um sossega-leão daqueles bravo. Porque ele está no serviço de acolhimento, tem mais 15 crianças com ele, o serviço não aguenta, e alguém prescreve. Porque só alguém prescreve. Então, assim, tem tido cada vez mais, assim, e muita agitação, muita questão de agitação, ideação suicida explodindo, e por conta, aí é uma questão técnica que eu não conheço exatamente, mas assim, que nos últimos 4 anos, digamos, é a questão do autismo. Né? Eu trabalho na área há 32 anos, desculpa, assim, é impossível que nos últimos 4 anos tenha aumentado os casos de autismo em 500%. Não existe. Na questão da epidemiologia, isso não existe. Não existe. Então, não tem epidemia. Não é uma epidemia. Então, não é uma epidemia. Então, houve uma reclassificação, né? E eu vou falar aqui porque eu sou promotor, eu não tenho compromisso com ninguém. Assim, alguém está servindo isso. Porque o número de ações judiciais com medicamento de autismo explodiu pedindo um tipo de medicamento importado, que é o único que serve, né? Tem ações predatórias, assim, predatório total. Pode ser. Não, porque assim, criam-se ONGs para acolher os autistas. Então, assim, a ONG dela faz um acordo com o escritório e acordo com um laboratório e um profissional advogado lá de tal lugar, de um outro estado. Eu não vou nem falar aqui, porque... Enfim. E aí entra com 600 ações, 700 ações. Assim, de uma vez só. Isso explodiu no estado inteiro. Tanto que no começo, o tribunal estava dando as liminares. Daí a gente começou a perceber, daí a gente começou a estudar a matéria, que, por exemplo, o autismo é um tratamento de longo prazo. Eu tenho um sobrinho que é autista grave, né? Nível 3, não se comunica. Então, assim, não tem o que fazer. Então, não é uma medicação que vai, não né? Tem. Então, isso explodiu, né? Agora, nos meus meninos lá que estão acolhidos, né? E outra questão, na questão escolar, doutor. Então, todo autista hoje pede um profissional de apoio. Então, uma escola vai ficar com mais profissionais de apoio do que professores. Né? Então, assim, isso também
demanda para a escola uma reorganização das escolas. O Estado tentou fazer uma normatização agora, bem feita, aliás, né? O município tem se organizado, mas é uma demanda de saúde mental que repercutiu na infância, né? Então, mas assim, eu recebo por semana 5 ações dessa natureza, seja por medicamento, seja por questão escolar, né? E tem gente, por exemplo, pedindo AT para a escola. AT é da saúde, não é da escola, né? E assim, imagina uma classe com 5 ATs. Não tem como. Também não. Não existe, assim, pelo menos na minha visão. Não, eu também não consigo ver. Não tem como. Você colocar 5 autistas graves numa classe. Uma classe e com 5 ATs juntos com o professor. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, assim, tem que ter assim, acho que tem um equilíbrio, eu acho, né? Deu uma pendulada, né? Agora, dos meus meninos de serviço de acolhimento, é muita questão mesmo de suicídio. Muita questão de suicídio, depressão significativa, bastante medicados, né? Bastante medicados. A gente teve um quadro agora, faz 2 semanas. O meu juiz foi o meu juiz é psicólogo, não sei se eu falei pro senhor, ele é psicólogo, né? Ele é formado em psicologia. Ele foi no serviço de acolhimento fazer uma visita, surpresa. Eu tinha até falado com esses meninos já por vídeo, ele foi fisicamente. Uma menina, senhor juiz, eu vou me matar. Ela dava com a cabeça na parede de vidro, até quebrar, daí ele conteve a menina falou, eu quero me matar, num serviço de acolhimento, com 15. Daí um outro pegou o carro de vidro no chão, começou a se cortar, um outro menino. Um outro ficava correndo com um bebezinho, parece coisa de filme, aquele filme do Lars von Trier. Distópico total. Né? E um outro subiu, falou que ia se matar, ele pulou do outro lado do menino de 4 anos, subiu na árvore, com a perninha na árvore, com o muro e pulou do outro lado, e lá na Zona Sul. Então, assim, num serviço de acolhimento, tinha 5 com saúde mental, assim, bastante prejudicada. Como é que vai dar conta disso, doutor? Entendeu? Tem 15 lá, 30%, 50%, assim, serviços graves. Os CAPs não dão conta. Então, assim, tem que ter um estudo muito bem feito, né? Porque a gente está com muito caso, meninas depressivas, doutor, se mutilando, mas sim de baseada. Então, assim, tá muito grave, doutor, muito grave mesmo. Mas volta àquela sugestão que você havia dado, assim, que se não tiver uma personalização numa equipe, que mesmo os abrigos, você fala, tem 15 crianças, mas são 15 crianças altamente vulneráveis, né? E que tem lá um monitor e tudo mais, mas eu também, na minha experiência com o abrigo, é muita vulnerabilidade juntas, né? E se não tiver um ambiente cuidador, nem chamaria terapêutico. Zero. Já estaria indo ao patamar acima, né? Se ela não tiver um ambiente cuidador, essas crianças, né, elas foram abandonadas por vários motivos, né? Elas já estão num nível de vulnerabilidade absurda, né? E você falou, né? Nós temos na cidade de São Paulo, quantos? Uns 200 abrigos? Hoje já chego a 200. Hoje é 185, acho. Então, vai ser bastante, né? Muita coisa, doutor. É muita coisa. É muita coisa. Ele fica meio escondido, porque essas crianças acabam não indo na escola, né? Elas estão inscritas na escola, mas não vão, né? Elas podem estar inscritas no CAPS, mas também não vai, se vai hipermedicada. Então, vira muita gente, né? É um volume de crianças grande, né? Que está sendo abrigadas, mas não cuidadas, né? Não dá conta, doutor. Não está dando conta, doutor. Assim, por exemplo, hoje a gente tem uma crise, por exemplo, de serviço de acolhimento de abrigos na capital. Então, eu tenho crianças acolhidas na Zona Norte, na Zona Leste, crianças da Zona Leste aqui em São Paulo. Então, a Secretaria da Assistência Social perdeu o tempo então ela desmobilizou vários serviços por uma questão financeira
Então a gente está com... Então, como é que vai fazer uma visita domiciliar que precisa fazer, trabalhar com a rede local de uma família, se o meu menino está acolhido lá na Zona Norte, na Zona Leste, tá? Por serviço de acolhimento da Zona Leste, e vir fazer uma visita domiciliar aqui na Zona Sul, ele vai levar 3 horas ou mais. Então, houve um desmonte, né? Então, assim, realmente, além da questão fina que o senhor falou, tem questão organizacional. Então, realmente estão perdidos, doutor, assim, está perdido. A sede da ciência social aqui está, assim, a gente nem pode criticá-los, porque eles estão, assim, como eles estão numa guerra nuclear com um revólver uma espingarda, entendeu? Uma espingardinha de chumbinho. Sim. Não tem como. Não tem como, é desproporcional. Então, assim, a gente vê o serviço, fala mal do CAPS, fala mal da saúde e educação. Eles estão na trincheira lá, no dia a dia. E eu falo pro senhor, são bons profissionais, doutor. E eu falo a saúde em São Paulo é sensacional. Só que não dá conta. Claro que tem erro no CAPS, erro no OBS. Sim, não, a saúde, você vê, são milhares e milhares de pessoas no dia, né? Numa cidade que nem São Paulo, você vai falar, não vai existir algum erro, não é possível. É impossível. Não é uma expectativa meio irreal, né? Por melhor que você tenha a saúde, né? Eu acho que ela tem mais protocolos, que isso faz a diferença. Ela tem protocolos, né? Até as UBSs, eu acho que foi parte nos últimos anos da cidade de São Paulo, ela está com protocolos de qualidade melhor, né? Vários serviços municipais, eles melhoraram esses tal dos protocolos de treinamento, isso tudo foi feito. Então, acho que o nível é muito bom, da saúde de São Paulo, com certeza, houve uma melhora, né? Sempre vai poder melhorar, a saúde sempre vai poder melhorar, né? Sempre vai poder melhorar, mas ela, como estrutura de saúde, ela realmente houve uma melhora, né? Agora, nossa questão, né, da parte social, né, das crianças e dos adolescentes, ele não tem esse lado de protocolo, de personalização, não tem. Que é isso que a gente está vendo, né? Que sem isso nós vamos colocar crianças em albergues e vai virar uma cena como essa que você descreveu, que o juiz passou, né? Uma cena disfuncional total, né? Então... Bom, mas a última pergunta que eu gostaria de falar com você, né, Léo, como é que você vê o futuro? Assim, o que você acha que que a gente, né, pode fazer para melhorar esse futuro nessa área, né? A gente não tem varinha de cordão de jeito nenhum, né? Mas o que você acha qual é o caminho que você acha que nós deveríamos ir? Então, doutor, eu acho que o caminho, eu acho que a gente vai melhorar. Porque com a questão da informática, da inteligência artificial, a gente vai trabalhar com dados, né? E eu acho que a gente vai ganhar uma capacidade, né? uma agilidade de dados, né? Que vai poder nos auxiliar a planejar essas políticas, inclusive as micropolíticas. Então, se a gente tiver porque a gente não tem dados hoje. Quantos, assim, da saúde tem. Agora, é voltado para dentro. Então, a saúde tem dados para ela, sim, né? A ciência tem para ela. Agora, como é que você trabalha esses dados para fora? Né? Para essa articulação pequena, eventualmente, ou tão grande, eu não sei, né? Porque a gente tem que ter eu tenho que ter o dado meu particular com a saúde, com a assistência, com a polícia, com o setor tutelar, né? Eu tenho que ter o dado para o outro, não para mim mesmo. Então, o que eu vejo, os dados, mas assim, eu vejo a maneira positiva, né? Eu acho a maneira positiva. Porque eu acho que tá mudando, viu, doutor? Assim, tá chegando um nível de estresse tão grande, né? Que alguma coisa vai ter que ser mudada. Então, eu acho que a questão da inteligência artificial vai nos ajudar a planejar intervenções, a planejar ações. Se tiver um bom programador, né? Com alguém que seja da área, que tenha conhecimento, você vai ter uma boa sinergia, né? Para poder ter intervenções de maior qualidade.
né? E a gente está chegando num nível de estresse tão grande social, que essa opção para intervenção, seja na infância, seja social, vai ter uma guerra civil aqui, doutor. Se a gente não conseguir intervir nos próximos 20, 30 anos, isso aqui vai virar um Haiti daqui a 50. Né, com todo respeito ao Haiti. Então, a gente tem que ter essa noção, e a gente tem interesses econômicos grandes aqui que não vão permitir isso. Sim. Então, até não por inteligência, não por humanidade, mas por interesse mesmo, eu acho que isso aí vai retomar um bom caminho, e eu acho que sim, toda essa questão hoje do mundo mais humanizado, que está ainda meio sendo levado para um lado mais hedonista, acho que ele vai voltar para um lado mais do olhar pelo outro, né, da perspectiva dessa integração, que eu acho que é muito proveitosa. Quando as pessoas perceberem o ganho, inclusive humano, né, o prazer que dá eu vir aqui falar com o senhor, eu ligar ao doutor Ronaldo, estou com tal problema, senhor Lélio, né, eu realmente aqui, eu estava em Paris, o doutor Ronaldo me ligou para um caso, né? Daí eu tô querendo, a gente resolveu o caso. Então, assim, é essa micro-rede que funciona, né? E eu acho que isso, a tendência com a comunicação, com a pandemia trouxe isso de muito bom, doutor. Hoje, eu fazia uma reunião por semana, 2. Hoje eu tenho contato com a minha rede todo dia. 5 vezes por dia eu falo com algum serviço. E o que acontece? Falando com o serviço, essa interlocução fica mais rápida, fica mais fácil, eles entendem melhor o quanto eu posso, o que eu quero, e vice-versa, eu entendo também. Então, eu acho que a comunicação está melhor. Então, eu acho que as intervenções estão mais qualificadas. É que o volume e a complexidade aumentou muito. Mas eu acho que com a questão da comunicação, da IA, eu acho que isso vai melhorar. Então, a tendência... Agora, alguém vai ter que capitanear isso, mas acho que isso vem sim, doutor, acho que vem. Eu sou um cara que tem esperança. Que bom, temos acho que também essa esperança em comum, né? Eu acho que a tecnologia deve vir, né? Ele está chegando, né? Tá vindo, já está aí, né? Vamos precisar de pessoas que possam fazer com que a inteligência artificial faça parte da solução desses problemas, né? Não é que a inteligência artificial resolve tudo, mas ela vai poder fazer processos, né, organizar processos. Na área da saúde também, a gente já está discutindo isso, né, que a inteligência artificial não vai necessariamente fazer novos diagnósticos de uma hora para outra. Até vai no futuro X. Mas nos próximos meses ela vai poder melhorar processos, né? Assim como na saúde, também na área social, na área de criança e adolescente. Vai poder melhorar processos, né? Isso eu também teria uma esperança de que isso seja possível, né? E tomara que o estado de São Paulo, né, tenha talvez as melhores condições para fazer isso, né? O estado de São Paulo já em outras situações já teve iniciativa, né, ousadia para fazer isso, né? Então, eu espero que retome isso aí nesse momento. Aí também seria em consonância com você. Eu há 48 anos estou nessa área, né? Você há 30 e tantos, né? Né? Por que a gente não sai da área? Porque a gente tem um compromisso, né? Com a área, com o setor, e a visão que a gente tem, mesmo depois de tudo que a gente já passou, né? De formas diferentes, né? Você na área de direito ou na área de medicina, a gente não perde não há uma esperança vaga, né? Uma esperança real que a gente possa ver melhorar. Houve uma melhora em 30 anos em alguns aspectos, né? E que pode haver nos próximos 5 anos, né? Aqui na SPDM a gente viu acontecer, por exemplo, nós temos algumas creches, né, bem na periferia de São Paulo, né? O fato da gente ter a prefeitura nos permitir gerenciar creches
algumas creches, nossos processos de creche, nosso processo alimentar, processo de treinamento com as professoras, você vê que nossas creches são boas. São boas. Eu tive contato outro dia com uma, doutor, da SPDM. Eu adorei. Eu me lembro, acho que foi da Zona Oeste, que eu me lembro, acho que foi. Eu peguei uma da SPDM, eu falei, tá explicado. Juro pro senhor, foi muito legal, lembrei do senhor. Que bom, mas essa é uma experiência que não é uma coisa absurda de fazer, é processo, né? São processos de gestão, né? E ainda mais para a criança nos primeiros 1000 dias, né? Né? A criança ter o ambiente limpo, com boa comida, que ela come coisas. A gente vê os relatos dos pais. Meu filho nunca comeu kiwi, né? Esse é um exemplo que me foi dado. Nunca está comendo kiwi aqui. Mas está comendo kiwi porque é possível, sei lá, né? Às vezes o kiwi é barato, mais barato que, sei lá, outra fruta, né? Mas eu acredito nisso. Quando você vê essas pequenas experiências, nós temos 14 creches, assim, mas eu fico muito emocionado quando eu vou lá. Pelo menos aqui, nessas quase 2.000 crianças, né? Estão indo bem, as famílias estão felizes, né? Tem uma creche ali do lado da Cracolândia, né, que são filhos de bolivianos, de coreanos, de pessoas da cidade de São Paulo, são paulistanos, né, das mais diferentes origens, né, e os pais são... Então você vê, né, numa pequena parcela, né, acontecendo isso, reforça o nosso otimismo, assim, porque esses casos mais graves, né? Não estamos falando só de creche, estamos falando de casos graves e que precisam de... né? Então, vamos manter nosso otimismo. Sempre. Obrigado aí pela... Prazer enorme. Obrigado.